Olá! Na nossa última aula, eu mostrei para vocês como que a gente fazia a transformação de fração em decimal e a transformação de decimal em fração. E eu falei para vocês que essas transformações iam ajudar quando a gente precisasse estudar a reta numérica e a comparação dos números racionais, que é o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Eu coloquei um exemplo aqui na reta numérica dos números racionais para ficar mais fácil de vocês conseguirem entender. Então, o exemplo diz assim: represente na reta numérica os números racionais a seguir. Vocês perceberam que eu tenho números na forma fracionária, números na forma decimal e números inteiros aqui também. E eu já desenhei a reta numérica aqui para facilitar. Eu vou nomear esses números, colocar letras aqui, ó, A, B, C, D, E e F, para ficar mais fácil na hora da gente colocar eles na reta numérica. Da gente coloca só as letrinhas aqui. Esse primeiro número, ele está numa forma fracionária. Como que eu colocaria ele aqui? Ah, eu colocaria no 5, colocaria no 4, não sei onde colocar. Lembram lá na nossa última aula que eu ensinei como transformar isso aqui em um número decimal, assim com vírgula. Daí a gente consegue se achar aqui melhor na reta numérica. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou dividir o 5 pelo 4 para conseguir achar ele um pouco melhor aqui na reta numérica. Então, vamos lá. 5 dividido por 4. Então vamos lá. 4 vezes que número que vai dar 5 ou perto de 5? 4 vezes 1, eu sei que é 4, tá? Diminuindo aqui, 5 tira 4, sobrou 1. Se eu quiser continuar essa conta, eu preciso acrescentar um zero aqui e uma vírgula na chave. Continuando, 4 vezes que número agora que chega próximo do 10? 4 vezes 2, que é 8. Diminuindo, sobra 2. Quero continuar ainda a minha conta, acrescento outro zero aqui, nada lá na chave, já vimos isso. 4 vezes que número, que dá 20 agora, ou perto de 20? 4 vezes 5 é 20. Beleza, fizemos a divisão, então essa fração, na verdade, a gente pode representar ela por 1,25, tá? Eu vou fazer já aqui do outro, para depois a gente só localizar na reta. Esse aqui já tá decimal. Então, eu não preciso fazer nada, só vou localizar depois na reta numérica. O C aqui, o ponto C, ele também está na forma fracionária, está negativo. Então, eu sei que o resultado dele também vai ficar negativo. Vamos fazer a divisão para descobrir quanto que esse número equivale na forma decimal. Então, eu tenho 7 dividido por 2. 2 vezes quanto que dá 7 ou perto de 7? 2 vezes 3, que é 6. Diminuindo, 7 tira 6, 1. Ah, eu quero continuar minha conta. Então, acrescento 0 e a vírgula aqui. 2 vezes quanto? Que agora dá 10. 2 vezes 5, que é 10. Então, descobrimos também uma maneira mais fácil aqui de localizar. Lembra que ele estava negativo. Então, o valor dele é negativo aqui. Todos os outros a gente já consegue achar mais facilmente aqui na nossa reta numérica. Então, a reta numérica aqui eu fiz o zero aqui como referencial, números positivos para a direita até o 7, números negativos para a esquerda até o menos 7 também. Vamos colocar então o primeiro valor que a gente achou aqui, o ponto A. O ponto A, ele seria 5 quartos, que nós fizemos a divisão, descobrimos que ele equivale a 1,25. Primeiro ele está positivo, então eu já sei que o resultado dele vai estar aqui para a direita. 1,25. Aqui está em escala, tá? Esse desenho. 1 centímetro aqui. Do 1 até o 2, eu sei que vai ter como se fossem 10 risquinhos. Quando vocês têm a régua de vocês, eles têm aqueles risquinhos, esses risquinhos aqui, ó. Tá? Então, esses risquinhos da régua de vocês, cada um deles aqui equivale a 1 milímetro. Então, é como se você pegasse lá no teu risquinho 2, entre o risquinho 2 e o 3. Como ele está 1,25, se eu pegasse bem no meio entre o 1 e o 2, seria 1,5. Então, se eu pegar no meio aqui, eu vou ter o 1,25. Então, mais próximo do 1 aqui do que do 2. Localizei o meu ponto A.
Para achar o ponto B, ele está menos 1,4. Então, agora eu sei que são números negativos aqui para a esquerda. 1,4 entre 1 e o 2, entre 1 e o 2 aqui, eu vou ter o 1,5. Então, ele é um pouquinho menor que o 1,5. Se tiver com a régua lá, 4 risquinhos daquele dos milímetros. Achei o ponto B aqui. O C foi aquele também que a gente fez a divisão. Então, a gente descobriu que ele equivale a 3,5, menos 3,5. Então, ele está entre o 3 e o 4, entre o menos 3 e o menos 4, bem no meinho aqui. Esse é o ponto C. O ponto D também já estava pronto aqui, ó, 3,75, positivo. Entre o 3 e o 4, eu tenho 3,5 aqui na metade. Então, ele é mais próximo aqui do 4. Aqui eu tenho um número inteiro, ó. Ele é racional também, mas ele é sem vírgula, sem nada. Então, fica mais fácil a gente achar. Menos 5 é o ponto E. Então, em cima aqui do menos 5, meu ponto E. E o meu ponto F, 6 positivo. Em cima do 6 também achei o meu ponto F. Então, aquelas transformações que nós fizemos na última aula ajudam a gente a achar esses números na reta numérica. E também ajuda na comparação de números racionais, que é o que a gente vai ver agora. Então, existem aqui 3 casos que a gente consegue analisar melhor para fazer essa comparação entre números racionais. O primeiro deles aqui, número negativo é menor que positivo. Então, independente se é fração, se é com vírgula, se ele está negativo, se um está negativo e o outro positivo, o negativo vai ser sempre menor. Aqui tem 3 exemplos que está representando isso. Então, o primeiro está menos 4,6 e 7,8. Um positivo e um negativo. O negativo vai ser sempre menor. Esse aqui é o sinal de menor. Aqui também tem uma fração. Ah, mas a fração não precisava transformar em número decimal? Nesse caso, não, porque ela está negativa. E esse número aqui está positivo. Se eu quero só comparar, eu já sei que o negativo vai ser sempre menor. O mesmo acontece entre 2 frações, tá? Então, entre 2 frações, eu posso comparar se for uma negativa e uma positiva direto. Outro caso que pode acontecer é a gente comparar um número negativo e o zero. Então, um número negativo, ele também é menor que o zero. Por que ele é menor que zero? Porque os números negativos, ó, eles estão antes do zero aqui. Por isso que ele é menor. Então, vamos continuar aqui também. Aqui também são 3 exemplos, ó. Um número inteiro, normal, menor que zero. Um número decimal, não importa, menor que zero. Uma fração, tá negativa, é menor que zero. Não precisa nem analisar muito. O que a gente precisa tomar cuidado é nesse último caso. Quando a gente está analisando 2 números negativos. Então, entre números negativos, o maior é o que está mais próximo do zero. Então, quanto mais próximo do zero aqui, ó, lembra que a reta numérica ela é crescente. Então, quanto mais próximo do zero, maior será esse número. Então, vamos analisar esses últimos aqui. Aqui os 2 estão negativos, menos 1,4 e menos 0,2. Qual deles que está mais próximo do zero? O 0,2 está mais próximo do zero. Então, eu posso falar que 1,4 é menor que menos 0,2. Aqui também os 2 estão negativos, menos 5,2 e menos 6. Qual dos 2 aqui que vai estar mais próximo do zero? O 5,2. Então, eu falo que o 5,2, ele é menos 5,2 é maior que menos 6. O último aqui, ó, é o que causa mais dúvida, que o pessoal mais erra quando acontece desse caso aqui, que eles estão com casas decimais diferentes. Se você olhar a princípio, você vai falar, ah, esse aqui é 12, esse aqui é só 3. Então, esse aqui está mais próximo do zero. Mas para eu analisar, eu preciso deixar essas casas decimais iguais. Aqui eu tenho 2 casas decimais, aqui eu preciso ter 2. E a gente completa sempre com 0. Então, na verdade, não é 3, na verdade é 30. Então, o que está mais próximo do zero? O menos 1,12, que começa com 1 aqui, ou o menos 1,30, que começa com 3 aqui. Então, esse está mais próximo do zero. Então, mais próximo do zero, ele é maior. Beleza, pessoal? Até a próxima.